Deus sabe. Deus sabe tudo que estamos passando e Ele está atento às nossas necessidades. Deus sabe a angústia que você está vivendo nesse momento. Deus sabe os seus anseios. Deus sabe dos seus sonhos. Deus sabe de tudo e Ele quer o melhor para você e para mim. Curve suas frontes, vamos orar a Deus. Pai eterno, obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe daquilo que está em nosso coração, que está atormentando a nossa vida. O Senhor conhece as nossas necessidades. E quantas vezes gritamos, Senhor, por socorro, por ajuda, porque somos impotentes e não sabemos nem o que fazer. Queremos colocar as pessoas que estão aqui nesta manhã em Tuas poderosas mãos, aos filhos aflitos, aos avós, aos netos, aos pais, irmãos, amigos, que nesta manhã vieram aqui e estão assistindo pela internet porque esperam encontrar nas Tuas palavras, Senhor, o alívio para o coração. Colocamos de uma forma especial, sob os Teus cuidados, a Arlete, que está aqui, uma guerreira que não desiste de Te servir, de Te seguir, de vir à igreja. Que o Senhor a abençoe. Também colocamos em Tuas poderosas mãos a Ana Júlia, que irá se submeter a uma cirurgia da cabeça, uma criança. Que o Senhor ilumine o doutor Diego e toda a equipe, a fim de que a cirurgia seja bem sucedida e aqueles seus familiares, seus pais, todos aqueles possam testemunhar do Teu grande poder. O Senhor é o Deus que atende os gritos da nossa necessidade. E é em Tuas mãos que colocamos a vida de todos nós. Ilumina-nos ao abrirmos a Tua palavra. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos amigos, o grito da necessidade. Nós estamos vivendo em um mundo cheio de problemas. Estamos vivendo em um mundo que os desafios estão à nossa frente. E nós precisamos de Deus para superar essas coisas. Antes de nós, tivemos pessoas que também passaram por dificuldade. E depois de nós passarão. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês para um grito de necessidade que foi dado na cruz do Calvário. Um grito que foi dado por Jesus Cristo. A Bíblia, ela apresenta exatamente esse sofrimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse 7 frases na cruz, mas uma delas foi essa: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Sede, eu não sei se você já sentiu sede, de verdade. Não é simplesmente aquele início de desidratação que a gente sente quando está com sede e a boca fica seca, mas sede mesmo.
Jesus já havia sentido essa sede lá no deserto, quando ele levou 40 dias sem comer e sem beber. Mas esse momento aqui da cruz, ele foi muito mais difícil do que o momento dos 40 dias de Jesus Cristo sem comer e sem beber no deserto. Aqui, ele passou por algumas situações muito complicadas. E ele não tinha muito tempo de vida, era a sede à beira da morte. As sombras que envolviam o Calvário, porque tudo virou trevas naquele momento, só que aquelas trevas estavam sendo dissipadas pela luz do sol que estava ressurgindo. E nesse momento é que Jesus disse: tenho sede. Vejam bem, quando um corredor de 400 metros, ele vai correr uma corrida de 400 metros, o que é que você acha? É uma corrida exaustiva, porque ele tem que colocar a sua potência, ele tem que colocar a sua resistência à prova. 400 metros de corrida. Quando está durante os 400 metros, Walter Batista, que é atleta, corredor, quando está nos 400 metros, toma alguma água? Durante a corrida de 400 metros, alguém toma água? Não, só toma água depois que completou a corrida. Então, amigos, Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele disse: tenho sede, quero água, ele estava dizendo: completei a corrida, agora quero água. A sensação de que o dever estava cumprido. A última gota que Jesus tinha bebido de água foi na Santa Ceia, na quinta. Alguém pode dizer assim: não, mas era quinta à noite, ele tomou um líquido. E agora estava à tarde da sexta-feira, então não era muito tempo. Depende das circunstâncias. Porque Jesus Cristo, depois que tomou a ceia, ele foi para o Getsêmani. E lá no Getsêmani, por causa de nossos pecados, o coração dele estava acelerado, uma angústia muito grande. Então, Jesus Cristo suou sangue, gotas de sangue. Após o Getsêmani, Jesus passou, entre aspas, por julgamentos, porque ali era um julgamento completamente injusto. Ele passou perante Anás e Caifás, sumos sacerdotes, um por direito e o outro que comprou o dote, comprou o poder, com dinheiro. Ali estavam dois que julgaram ele, que queriam matá-lo. À noite ficou preso em uma masmorra. Pela manhã foi levado a Pilatos, depois a Herodes, que não era perto, e depois voltou a Pilatos. Passou por escárnios, cuspe no rosto, 80 chicotadas, carregou a cruz até cair 2 vezes. E passou pendurado na cruz, pregado em suas mãos, em seus pés. Ele passou 6 horas. Ali sim era desidratação. Ali sim estava um homem que veio, sendo Deus, veio para salvar a humanidade. Então, a pergunta é: por que você acha que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por que você acha que Ele, que é o Criador das fontes de todas as águas,
estava ali com os lábios ressecados de sede e morreu numa cruz miserável, suplicando por um gole de água. Como é possível aquele que acalmou as águas do mar com sua palavra ansiasse por algumas gotas de refrigério? Queridos amigos, o que há por trás de tudo isso? Quando a gente olha para Jesus na cruz, tem um significado muito importante. Olhar para Jesus na cruz e ouvir ele dizer, tenho sede, tem um significado. Sabe, queridos amigos, o que mais Deus quer é viver em comunhão com o ser humano. Mas o que aconteceu? O homem sempre viveu fugindo de Deus, escondendo-se da presença do Criador desde o Éden. Quando Deus chegou ao jardim do Éden, naquele momento, naquela tarde, o que mais doeu no coração de Deus não foi o pedaço do fruto proibido tendo sido comido. O que mais doeu no coração de Deus, partiu o seu coração, foi o fato de seus filhos não correrem ao seu encontro como antes. Desde o Éden, Adão e Eva tiveram medo. Pense, você que é pai, você que é mãe, chegando em casa, depois de todo o seu labor, de seu trabalho durante o dia, e está sua criancinha lá em casa, e quando você chega e estende os braços para ela corre de você, ela se esconde para não te abraçar. Quem tem filhos pode sentir nesse momento, quem tem filhos, netos, pode sentir a dor que Deus sentiu naquele momento, vendo seus filhos correndo dele. Foi o inimigo, queridos amigos, que colocou o medo na mente humana. O pai vem e o filho foge. O pai quer abraçar e o filho entra em pânico. Eu me lembro de uma experiência que o pastor José Mascarenhas Viana, ele contou. Ele disse o seguinte, que como ele trabalhava na divisão sul-americana, 8 países, e ele viajava muito, o filho dele nasceu, e ele brincava com o filho, mas aí começaram as muitas viagens. Chegou um dia, ele voltou da viagem, chegou em casa, e aí carregou o seu filhinho, Ricardo. Eu fui pastor, interessante, né? Ele, meu conselheiro, mas eu fui pastor dele e pastor também do Ricardo, o filho dele. E quando ele chegou em casa, ele carregou o Ricardo nos braços. E aí, sabe qual foi a primeira pergunta que o Ricardo fez? Papai, onde você mora? Ele disse que o coração dele partiu. Papai, onde você mora? Imagine o filho correndo do pai. O que fazer para que o Deus eterno possa viver, queridos, novamente em comunhão com o ser humano? Foi preciso Deus se fazer homem para alcançar o homem, porque como Deus não poderia alcançar e salvar o ser humano. Não poderia. Porque era preciso Deus se tornar homem. A lei foi quebrada e Deus agora veio para mostrar para o primeiro Adão, ele como o segundo Adão, que poderia vencer. Então foi a luta de Jesus Cristo, não usar o seu poder divino e vir
como Deus, como homem, o Deus homem, para a terra, para sofrer as mesmas debilidades, as mesmas dificuldades, ser afetado pelos pecados, mas não foi infectado pelos pecados. Aí vem o maravilhoso amor de Jesus Cristo, incompreensível. É por isso que lá na cruz do Calvário, mais tarde, diz a Bíblia, sabendo então que tudo estava concluído, concluiu, a missão foi cumprida, para que a Escritura se cumprisse, disse Jesus: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Sabe, Jesus sabe o que é ter sede e receber vinagre ao invés de água. Ele sabe o que é ser criticado, zombado, ridicularizado, maltratado. Jesus sabe. Jesus compreende quando você se sente injustiçado na vida, quando você é traído pelos seres que você ama. Ele compreende quando você se sente rejeitado e sozinho no mundo, sem saber a quem recorrer. Eu e a Sônia visitamos uma pessoa que ela disse: estou sozinha, não sei o que fazer. Essa semana. Jesus sabe quando isso atormenta a vida do ser humano. Cuspiram no rosto dele, cravaram uma coroa de espinhos em suas frontes. E a pergunta é de Jesus Cristo: que mal eu fiz para sofrer essa angústia? Que mal Jesus Cristo fez? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus conhece as suas mágoas, Deus conhece as suas angústias, Deus conhece a sua dificuldade. Talvez você seja alguém que cresceu revoltado porque não conheceu seu pai ou a sua mãe, ou porque foi rejeitado por eles. Talvez você esteja lutando com uma enfermidade, a sua enfermidade, a enfermidade de alguém que você ama e você não vê mais saída. Talvez você esteja se sentindo julgada e mal compreendida pela sociedade porque você foi abusada, ou quem sabe até mesmo violentada. Posso estar falando para alguém que luta contra os desejos homossexuais. Talvez você seja um ateu. Um dia eu conversando com um ateu, ele tinha resposta para tudo que eu falava, porque ele não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus, então ele ia falando. E eu disse: eu tenho esperança. E você tem esperança? Ele disse: isso eu sinto inveja de vocês. Talvez estejamos falando aqui para um ateu sem esperança do futuro. Posso estar falando para um cônjuge que está com seu casamento à beira do divórcio ou viveu o divórcio nesse momento. Talvez você seja uma mãe solteira, uma garota ou um garoto de programa e se sente no fundo do poço por isso. Talvez possa estar falando para alguém que está com Covid-19 em pleno ano 21, sofrendo as angústias, os desesperos. Temos um pastor aqui no campo que está entubado. E quantas outras pessoas nesse mundo estão passando pelas dificuldades, por essa
emoção ruim de ter tido Covid, ou estar com Covid, as suas sequelas, ou até mesmo estar vivendo esse momento de crise, e os seus familiares, os seus queridos também sofrem com isso. Quem sabe estou falando para alguém que está numa cadeira de rodas, sem o direito de ir para onde quer. Saiba, meu querido amigo, minha querida amiga, que você não tem o direito de pensar que Deus não se importa com você ou que Ele lhe abandonou. Não tem esse direito. Sabe por quê? Olhe para Jesus na cruz, em seu sofrimento. Ele sabe como você se sente, Ele sabe o que é a dor física e emocional. Jesus sabe o que é ser condenado, incompreendido e rejeitado pela sociedade. Os próprios seus o abandonaram. Jesus entende a luta terrível que você está tendo em seu coração. Jesus compreende os traumas e complexos que você carrega desde criança. Quando Jesus exclamou na cruz do Calvário, tenho sede, Ele estava expressando a sua humanidade plena, declarando lá, com aquela frase, eu conheço a sua dor. Jesus se fez homem para entender e alcançar a mim e a você. Jesus deixou tudo para ficar esgotado, sentir sede, morrer como um marginal pregado na cruz. Você está pensando que Jesus não ama, porque é um pobre alcoólatra, sem respeito próprio, amarrado e aprisionado a uma garrafa de álcool. Você está pensando que Deus não o ama porque você tem um vício que não pode se libertar dele? Jesus deixou tudo e veio morrer neste mundo porque você é importante do jeito que você é, com esse caráter horrível que você tem, com esse temperamento mau que você carrega, com esse egoísmo próprio da humanidade, com os vícios que o amarram, com os sentimentos que o perturbam, com os complexos que o atormentam. Você é a joia mais preciosa de Deus. Jesus veio morrer por mim e por você. É por isso que Ele morreu na cruz. É por isso que o Deus Criador de todas as fontes das águas pediu água para beber, pregado na cruz. Tenho sede. Não foi somente o grito da necessidade, meu amigo, minha amiga. Tenho sede foi o grito da vitória, porque Ele conseguiu ultrapassar, transpor a linha de chegada. Ele estava dizendo, quero água, porque Ele venceu, Ele ultrapassou, cambaleando, com dores, sangres correndo, desidratado, mas Ele passou a linha de chegada, dizendo, eu te dei a vitória. Jesus superou a dor, a fome, a sede e a tentação para conquistar a sua missão. Quando Ele disse, tenho sede, estava dizendo, já fiz tudo o que era preciso fazer para salvar você. Isso significa, queridos, que a sua vitória já está garantida. Eu digo que ser salvo é mais fácil do que a gente pensa.
Sabe por quê? Porque para ser salvo a gente não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. A nossa salvação está garantida. A salvação é um fato. Significa, tenho sede, que os seus erros passados já foram pagos na cruz do Calvário. Não se atormente por aquilo que foi feito no passado, porque foi pago. O inimigo não tem mais o direito de atormentar você por causa da sua vida passada. A próxima vez que o inimigo, através de sua consciência, quiser atormentá-lo, você tem todo o direito de dizer: você não tem mais motivo para me atormentar. Por quê? É verdade, eu pequei, eu cometi pecado, mereço a morte eterna, mas a dívida da minha culpa já foi paga na cruz. Olhe para o Calvário. Olhe para aquele centro do Calvário e veja Jesus, o Criador, Salvador eterno, morrendo por você. Olhe seu rosto cansado e sangrando, mas olhe também para o brilho de seus olhos, porque Ele conquistou a sua salvação. Eu imagino Jesus Cristo na cruz, o sangue escorrendo, e Ele por dentro sorrindo, dizendo: consegui. Não foi fácil para Ele enfrentar as lutas do ser humano. Adão enfrentou a luta antes da queda, antes de haver pecado nesse mundo. O segundo Adão, Jesus Cristo, tendo a natureza de Adão antes da queda, sofreu todas as consequências do pecado. Ali estava o Deus que se tornou homem para nos salvar. Faço um convite para você. Abra o coração. Você que está nos assistindo pela internet, abra o coração para Jesus Cristo. Faça valer a pena todo esse sacrifício. Você que está aqui na igreja, faça valer a pena o sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu, Ele sofreu para nos salvar. Um amor incomparável que a gente não entende esse amor. Mas como Deus se tornar homem para salvar um miserável que sou eu? Conheci uma pessoa que estava começando a namorar com um rapaz. E ela veio para mim e disse: eu queria um conselho seu. O que você acha do meu namorado? E eu disse: não acho nada. Ah, não, diga, o que você acha do meu namorado? Eu disse: não acho nada. Ah, não, por favor, fale, eu sei que você acha alguma coisa, então fale. Eu disse: então tá bom, termine, não vai dar certo. É bem complicado você dar um conselho desse para alguém. Termine o namoro, não vai dar certo. É complicado por vários motivos.
Um é porque pode dar certo, mas é 0,01% de possibilidade quando os outros estão vendo que está tudo ruim. O outro problema é que o moço depois pode querer te bater. Mas eu disse, não vai dar certo. Ah, mas eu só estou ficando. E realmente ela ficou grávida, antes de casar. É verdade, casaram depois, para refazer aí o erro. Mas, ela com 8 meses de grávida, ele o abandonou. Ela sentiu depressão nesse momento. Uma depressão pós-separação, uma depressão pós-parto. E ela enveredou na vida, filha de pais cristãos, adventistas. E ela entrou por um caminho muito complicado. Foi para o candomblé, se tornou vidente, leitura da vida futura das pessoas, teve uma companheira, sua mulher, vivendo uma vida homossexual. Uma vida que, aos olhos de nós cristãos e à margem da Bíblia, não estava correta. No fundo do poço. Só que esta mulher, na época uma jovem, hoje uma mulher, mãe de 2 filhas, ela está voltando a Cristo. Está entregando o seu coração a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo já pagou os pecados dela na cruz. Eu espero que agora, dezembro, janeiro, nas férias, eu esteja indo lá a Salvador para batizá-la. Sabe, meus amigos, as oportunidades que Deus dá na vida do ser humano, por isso não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, não importa quem você é, Cristo dá uma nova chance para você. Ele vai para o jardim para abraçar os seus filhos. Não podemos ter medo, não podemos correr dele. Temos que ir e abraçar. Eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo pela internet. Você se sente perdoado por Jesus Cristo? Se sente perdoado? Isso é gostoso ou não é? Saber que foi perdoado. Isso é bom ou não é? Saber que foi perdoado. É ótimo, é uma maravilha se sentir perdoado. Mas existem outras pessoas aí fora que precisam também dessa mensagem. Fale para elas. Deus está esperando que levemos essa mensagem dos vales, montanhas e cidades, porque queremos estar juntos quando Jesus voltar, para vivermos com Ele para sempre. Não desista. Qual a diferença entre um cristão e um não cristão?
é que o não cristão cai e fica na lama. O cristão, ele cai e se levanta, não desiste. Amigo Claudinei, isso não estava na programação. Mas você é uma prova do amor de Deus, da persistência, da luta e da vitória. Sou feliz em ser seu amigo. Deus, Ele oferece o perdão para todos nós. Não podemos desistir. Vamos seguir em frente e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça. Querido Pai, obrigado pelas muitas oportunidades, pelas chances que o Senhor nos concede. Obrigado por Jesus Cristo ter descido do céu e vir à terra para sofrer as angústias, entrar no mais profundo dos sentimentos, que é o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. Obrigado porque Ele veio, obrigado porque Ele ressuscitou, obrigado porque Ele venceu, entrou no céu, e o Senhor disse para ele, como pai: filho, você venceu. Você agora tem um novo ministério, o ministério de interceder por todos os seres da terra, porque você, com seu sangue derramado, conquistou a vitória deles também. Obrigado, Deus. Nos ajude a perseverarmos até a volta de Jesus Cristo. Somos falhos, temos as nossas dificuldades, mas confiamos no Senhor e queremos seguir em frente até a volta de Jesus Cristo, para que juntos possamos receber a coroa da vida eterna. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.